Bom dia para quem está chegando, bom dia. Só quem está chegando aí, eu tô só aguardando para ver se chega mais gente na sala. Quem puder já vai adiantando aí, por favor. Tem uma atividade que ficou pendente para corrigir da semana passada, página 414. Quem puder já pegando o livro aí para a gente fechar essa atividade, é o número 7, número 8. Bom dia para quem está chegando, bom dia. Esperar só mais 2 minutos. Para quem está chegando agora, gente, bom dia mais uma vez. Eu falei, de repente alguém não ouviu. Tem um exercício da página 414. Ficou faltando para ser corrigido da semana passada. Vamos lá então, gente. Vamos corrigir. Já são 8h04 aí. Já esperei os 4 minutos aí para ver se o pessoal vai entrando. À medida que o pessoal for chegando aí, depois a gente vê como é que faz. Então, ó, página 414. Eram só duas questões. Número 7, número 8. Vou tentar dar uma corrigida aqui rápida, porque ainda temos que resolver algumas coisas aqui. Depois eu falo com vocês. Número 7, tá? Assim, prestem atenção. Descreva, se possível, com exemplos, algumas das principais características do sistema capitalista. Então, assim, nós temos aqui. Na verdade, não tem uma resposta única. Vocês poderiam estar colocando com as palavras de vocês, desde que vocês conseguissem exemplificar de forma correta cada um dos itens que aparecem aqui no exercício. Por exemplo, propriedade privada dos meios de produção. O que seria isso? Alguém quer falar, alguém conseguiu fazer, alguém faz ideia do que seja, porque isso já foi visto, né? Então, alguém fez, alguém quer falar? Se não, eu vou falar uma resposta aqui. Quem quiser pode colocar aí, é um exemplo. Mas alguém? Eu tô, para quem chegou depois, bom dia, eu estou na página 414, número 7, começando a correção. Alguém se habilita? Ninguém, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quem quiser colocar no exercício, coloque. Então, onde tem assim, propriedade privada dos meios de produção. Vocês podem colocar o seguinte: uma minoria
uma minoria detém as propriedades privadas. Só relembrando, o que é a propriedade privada? É a propriedade particular, né? Cada um que tiver condições, se quiser, em um país capitalista, pode montar a sua empresa, pode montar a sua indústria, e essa empresa é da pessoa. A propriedade privada, a propriedade particular. É claro que eu já falei isso para vocês em outras ocasiões. As pessoas, elas que têm as suas empresas, têm as suas indústrias, legalizadas de forma correta, ela tem os encargos, tem os impostos, que é a forma do governo arrecadar em cima dessas empresas aí, né? Mas no caso, em um país capitalista, perdão, qualquer pessoa que tiver condições pode ter a sua empresa e, enfim, a maior parte dos lucros obtidos por essa empresa acabam ficando com ela mesma. Alguma dúvida nessa? Vou passar para o item ao lado, Divisão Internacional do Trabalho. Alguém quer falar esse? Divisão Internacional do Trabalho? Ninguém, né? Então vou dar um exemplo aqui, mais uma vez, sobre essa Divisão Internacional do Trabalho. Cada país, cada país, cada país adquire características econômicas próprias. Cada país adquire características econômicas próprias. Como, por exemplo, dois pontos. Alguém está me perguntando a página 414. Cada país adquire características econômicas próprias, como, por exemplo, dois pontos. Base industrial ou base agrícola. Base industrial ou base agrícola. Vou para o terceiro item, que está assim, divisão social do trabalho. Alguém quer falar esse? Tudo bem, então lá vou eu falar de novo. Vou dar um exemplo do divisão social do trabalho. A fábrica produz e a loja comercializa. Repetindo, a fábrica produz e a loja comercializa. Vou para o quarto item, divisão de classes. Então, onde você tem divisão de classes? Proprietários dos meios de produção, e pessoas que vendem sua força de trabalho. Proprietários dos meios de produção e pessoas que vendem sua força de trabalho. Professor, Pois não? coloquei diferente. Pode falar. Coloquei um aqui. Peraí. Que diferenciam as pessoas dentro da sociedade. De um lado estão aqueles que detêm o capital, de outros trabalhadores que entram como força de trabalho. Pode ser, pode deixar. Você colocou com outras palavras, mas é a mesma coisa, porque o que acontece? Quando eu falo de os proprietários dos meios de produção,
é quem detém as fontes de emprego, são os empresários. E, no caso, quem vende a sua força de trabalho são os trabalhadores em geral, ou seja, são as pessoas que vão atrás dessas vagas e, claro, dependendo da função, da atividade que exerce, a pessoa tem que ter a capacitação necessária, mas elas vendem a força de trabalho delas em troca de um salário. Mas tá certo que você colocou, tá ok, tá ótimo, pode deixar. A relação de trabalho caracterizada pela troca da... Eu vou para o outro item, trabalho assalariado. Tá, vou falar aqui, depois se alguém quiser falar. Trabalho assalariado é simples, é a venda da sua força de trabalho em troca de um salário. Ponto, não tem muito o que falar. Alguém colocou diferente? Eu coloquei diferente aqui. Pode falar. O trabalho assalariado é a relação de trabalho caracterizada pela troca da força de trabalho por salário. Pode deixar, tá ótimo. Não precisa mudar não, tá ok. E a última, no caso, que seria a produção para o mercado. O que seria a produção para o mercado? A produção voltada para o comércio. Quando a gente fala mercado, assim, mercado, supermercado, também, mas é o comércio em geral. Então, a produção para o mercado envolve tudo, desde de alimentos até eletroeletrônicos, ou seja, você produz e tem gente me perguntando a página novamente, 414. Então, assim, você produz visando o mercado, pode ser... Normalmente, grandes economias, elas hoje produzem, né, para o consumo interno, mas também produzem para o consumo externo. São países que, na verdade, ganham muito mais exportando as suas mercadorias do que vendendo internamente. E normalmente isso aí é produto industrializado. Tá bom, pessoal? Então, número 7 tá feito aí. E aí ficou faltando o número 8, né? Número 8 era descreva algumas ideias do sistema socialista. Também não tinha uma resposta única, mas tem algumas coisas que não deveriam faltar, né? A gente viu aqui que o sistema capitalista ele tem como base a economia privada, as empresas privadas. Já no caso do sistema socialista, é o contrário. Você tem a predominância, né, das empresas estatais, o que se chama de economia planificada, não é? Ou seja, o governo ele controla a maior parte, né, se não tudo, dos meios de produção. No sistema socialista também, diferente do sistema capitalista, onde você tem as diferenças de classes, a gente viu aqui, no sistema capitalista você tem o rico, você tem a classe média, você tem o pobre, e no sistema socialista a ideia é que todos tenham condições de vida bem próximas, bem parecidas, bem semelhantes. Claro que assim a gente viu que infelizmente as ideias do socialismo, do sistema político-econômico, né, socialista, elas são muito interessantes, porém elas acabaram não dando certo porque os governos que adotaram esse sistema político-econômico acabaram tendo problemas, né? Por questões de governo, boa parte dos países socialistas se tornaram ditaduras, e os que existem hoje são ditaduras, então isso atrapalha muito o investimento de outros países, enfim, uma série de situações, corrupção também, a gente teve o caso aí da União Soviética, né? A União Soviética deixou de existir porque aquela ideia de sociedade igual para todo mundo não funcionava, você tinha um percentual pequeno, uma elite na União Soviética que controlava os meios de produção e a população pobre, de maneira geral, sofria muito. Mas o socialismo tem assim, alguns pontos que foi importante para caracterizá-los, né, para identificá-los, que não podem ser esquecidos. Então, repetindo aqui, vocês podem colocar igualdade de classes, predominância de empresas estatais,
a predominância das indústrias de base também, né, que são aquelas indústrias que produzem a matéria-prima, né, para a atividade industrial mais complexa, minério, petróleo e por aí vai. Então, vocês fiquem à vontade para colocar da forma como vocês querem aí, mas a ideia, na minha opinião, o que não pode faltar, que distingue bem o sistema socialista do capitalista seria isso: o predomínio de empresas estatais e, no caso, a igualdade de classes. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém não fez e quer falar, ficou com dúvida? Quem fez? E aí? Tá tudo certo? Então, muito bem, gente. Então, já que ninguém se manifesta, entendo eu que tá tudo certo. Prestem atenção agora no seguinte. Eu não sei Professor, se... Oi, pois não, Fábio. a 7, dá para repetir a resposta do último quadrinho? Posso sim, meu filho. Economia é produção para o mercado, é isso? É, Você pode colocar que produção destinada ao comércio em geral. Conseguiu? Conseguiu, Fábio? sim, professor, obrigado. Nada. Então, o que eu estava falando, ia tentar falar com vocês aí é o seguinte: vocês já devem, ou no caso, ou vocês, o responsável de vocês, não sei, ter ido na escola buscar as atividades, né, que vocês vão fazer. Não sei se vocês já fizeram a minha atividade. Então, assim, independente de vocês já terem feito ou não, nós já terminamos o segundo módulo. Vamos entrar no terceiro módulo. Então, assim, eu estou aproveitando essa aula de hoje, nós temos essa aula de hoje e a aula da semana que vem ainda, né? Eu acredito que a gente só vai entrar no terceiro módulo a partir de agosto. Tá? Então, assim, eu não sei o dia de agosto. Se bem que a nossa aula da semana que vem, na sexta-feira, se eu não me engano, já é agosto, mas enfim, eu acredito que na semana que vem a gente ainda não vai poder entrar. Eu vou até tirar essa dúvida depois com alguém da coordenação, mas eu não sei se eu vou poder já entrar no terceiro módulo com vocês. Tá? Mas enfim, o que eu preparei para hoje? Eu tenho aqui uma revisãozinha, né, uma recapitulação de alguns pontos importantes que nós vimos aí, tanto do capítulo 3 quanto do capítulo 4. Aí eu separei aqui alguns itens que, na minha opinião, a gente deve estar relembrando, e de repente, para quem não fez a minha atividade ainda, que foi pego ajuda, né? Vai ajudar um pouco, mas, professor, mas eu já fiz. Não tem problema, isso não importa. O importante é a gente estar recapitulando e revendo. Tem muita coisa que a gente falou aqui, né, viu, e que muitas vezes passou batido. Mas, assim, antes de eu estar falando, porque eu tenho aqui, como eu falei, na minha opinião, alguns itens que são muito importantes. Mas antes disso, tem alguém que está na sala agora que tem alguma coisa, alguma questão, tanto sobre o capítulo 3 quanto do capítulo 4, que queira colocar? Professor, você podia explicar esse item de novo, esse assunto de novo? Se tiver, eu falo, mas se não tiver também, como eu falei, eu estou com a minha programação aqui. Mas antes de eu falar, então, alguém quer se colocar, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma observação, fiquem à vontade. Ninguém? Tá todo mundo tranquilo? Pô, que bom, hein? Pô, fico feliz. Tomara que realmente esteja tudo tranquilo. Então tá, pessoal, olha só. Então eu vou fazer o seguinte, vou seguir o meu roteiro aqui de revisão, né, de recapitulação do conteúdo, enquanto eu estiver falando. Se alguém quiser fazer algum tipo de colocação, alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Então vamos lá então. Vamos começar, obviamente, pelo capítulo 3. O capítulo 3 ele fala muito sobre a questão das culturas, das nações, e o que acontece? A gente sabe, a gente viu aí, não sei se vocês lembram, logo no início do capítulo 3, que a questão da cultura ela é muito importante, né? Ela é muito importante na identificação de um povo, na identificação de uma nação. A gente viu isso aí
Como que a gente identifica um povo? Professor, é fácil. Uma nação, você identifica ela pela sua bandeira, você identifica ela pelo hino nacional. Tá, tudo bem, tá errado? Não está errado, não. Mas as características que definem um povo, uma nação, vão muito mais além do que a sua bandeira, do que o seu hino nacional, até porque a gente viu aí que existem muitos povos, muitas nacionalidades, vamos dizer assim, que não tem um país ainda formado, um território para chamar de seu. A gente viu isso. Mas como assim, professor? Como que existem povos, existem nações que não têm um país? Fica imaginando, e os brasileiros, se não tivessem o Brasil, como que seria? Pois é, então a gente tem que entender, mas vamos supor, né, pensando nisso, os brasileiros sem o Brasil, mas a cultura do nosso país, apesar do nosso país ser muito rico, né, culturalmente, como o Brasil é um país de dimensões continentais, a gente tem assim, uma variação cultural muito grande de uma região para outra, ou seja, no norte você tem uma variedade cultural, no Nordeste você vai ter outra, no Centro-Oeste, no Sudeste, no Sul, mas, de certa forma, você tem aquelas características gerais que isso identifica uma nação, identificam um povo. E é o que acontece aí no mundo. Mesmo essas populações, esses povos, que não têm um território propriamente dito, um país definido, reconhecido pelos outros países, pela ONU. Mas o que faz com que esse povo se mantenha unido, continue existindo, são as características culturais do mesmo. Então, a cultura é algo muito importante na identificação de uma nação. E essa cultura ela precisa ser valorizada. Eu bato muito nessa tecla que qualquer povo, né, que queira um dia vir a se tornar um povo mais desenvolvido, que venha a formar um país que se desenvolva, esse povo tem que valorizar muito a sua cultura, dar valor. A cultura é fundamental no desenvolvimento de qualquer sociedade. E é óbvio, evidente, né, que isso aí é muito importante nos dias de hoje. Apesar de tanta informação, né, nós estamos aí em 2020, mas ainda existe uma grande quantidade de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, que tentam desvalorizar a cultura do outro, ou seja, existem povos aí que menosprezam a cultura de outra nação, acham as culturas inferiores, e isso não existe. Toda cultura tem a sua importância, toda cultura precisa ser valorizada e respeitada em primeiro lugar. E, como eu falei, importantíssima para identificar um povo, identificar uma nação. Então, a cultura, essa questão cultural, ela é muito, muito importante nesse sentido. Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre essa questão da cultura, fazer alguma observação, fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Tá tudo tranquilo? Ninguém quer falar nada? Vocês vão arrebentar na provinha que eu dei para vocês, então, se já não arrebentaram, né? Que vocês estão sabendo tudo, que bom. Vamos lá, então. Outra questão importante, muito importante, se eu não me engano, na atividade que eu passei para vocês, eu coloquei até algumas questões falando disso, dos movimentos separatistas, tá? O separatismo, que tem tudo a ver com essa questão da cultura. Que seria isso, gente? Só relembrando, os movimentos separatistas são aqueles movimentos que são organizados por grupos e vivem dentro de países já formados, né, estabelecidos, e como esses grupos têm uma identificação cultural muito própria, eles tentam a autonomia da área onde eles vivem, ou seja, a independência, vamos dizer assim. Ou seja, eles tentam fazer com que um novo país surja aonde eles vivem. Nós vimos aí alguns exemplos, quando nós estudamos a questão dos curdos, a questão da população que vive na Catalunha, País Basco, questão da Palestina também. Então, assim, mas
Por que que isso acontece? Justamente pela questão das características culturais. É óbvio e evidente que não é só, professor, mas eles só querem se tornar independente por uma questão cultural, não. É óbvio que cada caso é um caso. Entram questões também econômicas, entram questões relacionadas a recursos naturais, tem vários fatores que acabam culminando com esses movimentos, acabam fomentando, né? Acabam incentivando esses movimentos separatistas, as questões relacionadas à religiosidade, né, religiões também. Então, esses movimentos separatistas, eles já sempre ocorreram no mundo, inclusive muitos países que existem hoje, principalmente na Europa, a Europa no finalzinho do século passado, né, entre as décadas de 1980 e 1990, viveu aí um período de muita efervescência nessa questão do separatismo. Nós tivemos aí países que deixaram de existir e outros que passaram aí a existir. A antiga União Soviética, que era a referência do socialismo, deixou de existir, deu origem à Rússia, e vários estados que faziam parte da antiga União Soviética também deixaram de existir. Nós temos também um país chamado, não existe mais, chamado Iugoslávia. A Iugoslávia deixou de existir também, se desmembrou, deu origem aí a vários países como Croácia, Sérvia e por aí vai. E, enfim, esses movimentos, eles muitas vezes acabam, assim, tem alguns são pacíficos, mas boa parte deles acaba envolvendo violência também. Então, nós tivemos muitos movimentos separatistas aí no mundo que acabaram gerando perdas, né? Perdas de muitas vidas. Envolvendo a Iugoslávia, por exemplo, muita gente morreu na época que a Iugoslávia estava deixando de existir, se desmembrando, dando origem a outros países. Mas os movimentos separatistas ocorrem, só recapitulando, voltando ao início, justamente porque os povos querem a formação de um novo território. E, como eu falei, com base principalmente na questão da identificação cultural, das características culturais que esse povo possui, mas, ao mesmo tempo, envolvem questões econômicas, questões religiosas, e por aí vai. Tá bom, gente? Só para relembrar, então, isso é muito importante, que quando vocês forem fazer atividade, se vocês já fizeram, se vocês quiserem dar uma olhada, dá uma lida nessa parte aí que fala dos movimentos separatistas. Alguém quer fazer alguma observação sobre esses movimentos separatistas, alguma colocação? Fiquem à vontade. Ninguém quer falar nada sobre isso? Beleza, então. Outro item importante, que fique bem claro, que eu estou recapitulando ainda as questões, as informações relacionadas ao capítulo 3, tá, gente? Então, eu ainda estou no capítulo 3, não estou no capítulo 4. Capítulo 3 do módulo 2, tá? Porque, de repente, alguém chegou aí depois na plataforma, o que o professor está fazendo, o que ele está falando? Eu estou fazendo uma revisão aqui, o que eu coloquei. Por mais que vocês já, de repente, já tenham feito a minha atividade de geografia, eu estou revendo com vocês aqui os itens, na minha opinião, importantes do capítulo 3, tá? Então, já falamos sobre a questão da cultura, a importância da cultura, acabei de falar de movimentos separatistas, e agora vou falar sobre a questão da representação do espaço geográfico, né? Do espaço onde nós vivemos, a representação de mundo. Isso aí também é algo interessante, porque, assim, não existe uma única maneira de você representar o espaço onde você vive, onde as pessoas vivem. Se bem que, mesmo não existindo uma única maneira, nós acabamos tendo contato com aquelas que são mais comuns, né? E isso nós vimos quando nós estudamos a questão das projeções. As projeções, que são aquelas formas, relembrando aqui, de você colocar numa folha de papel, né, as dimensões, como que seria o nosso planeta, como que seriam os países, os continentes e por aí vai.
As projeções são fundamentais e as projeções elas passaram por um processo de evolução muito interessante ao longo da história, né? Os cartógrafos tiveram um papel fundamental nesse processo. Eu não sei se vocês lembram, eu falei que durante as grandes navegações, né, os países europeus que se lançavam aí em busca se lançavam nos oceanos aí, em busca de recursos naturais, esses países eles investiram muito nesses estudos cartográficos. Então havia uma área voltada para esses estudos, havia um financiamento, né, a oferta mesmo de muito dinheiro para que fossem desenvolvidos mapas cada vez mais precisos, que facilitassem a navegação, facilitassem, que criassem, né, pudessem favorecer na formação de rotas comerciais mais seguras, mais rápidas. E para que isso acontecesse, claro, os mapas eles eram fundamentais nesse processo. E assim, como foram os europeus, principalmente, que avançaram muito nesse processo de elaboração de mapas, estudos cartográficos, eles montavam os mapas, eles faziam os mapas de acordo com a sua conveniência. Tá? Então, a gente viu aqui com as projeções, por exemplo, a projeção de Mercator, que é a mais utilizada hoje. Quando você pega lá um mapa mundi para você estudar alguma coisa, qualquer assunto sobre geografia, você usa um mapa mundi. Normalmente, você lida com a projeção de Mercator, que é aquela projeção onde você encontra o continente europeu no centro, e muitas vezes com uma dimensão muito maior do que ele possui. Mas por que isso? Por que o continente europeu ele fica no centro lá do mapa? É porque quem fez foram europeus. Então, o fato de colocar a Europa no centro é uma forma de fazer, a Europa é o continente mais importante, a Europa ela é superior aos demais continentes, é o centro do mundo. E, na verdade, isso não existe. Quando alguém vai fazer um mapa, o cartógrafo vai lá elaborar o mapa, eu falei isso para vocês, o centro dele, do mapa dele, a parte central, vai ser onde ele quiser. Se ele quiser colocar a América, se ele quiser colocar a África, se ele quiser colocar a Ásia no centro do mapa, vai ficar a critério dele. Então, isso daí, quando o mapa é feito, quando uma representação do mundo é feita, e isso leva muito em consideração as características daquele povo, ou seja, cada um quer colocar o seu país, né, sua cultura, como a central, como aquela que acaba se destacando em relação às demais. E a gente observa isso, tanto nas projeções de mercado, quanto nas projeções de Peters, ou seja, são diferentes, a gente viu, existem diferenças, e essas diferenças se dão muito em relação a isso, essa questão de cada país, né, cada povo que elabora um mapa, queira colocar as suas características de identificação naquele mapa ali, tá? Então, as projeções, elas são muito importantes no sentido de representar os territórios, representar os países, e lembrando que não existem, não existe uma única forma de representação, existem diferentes formas de representar e todas elas estão corretas, tá bom, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa questão das representações, das projeções? Alguém quer se colocar? Fiquem à vontade. Estou falando aqui já mais de meia hora e ninguém se coloca. Ninguém? Tudo tranquilo, então? Muito bem. Então, olha só. O que, na minha opinião, do capítulo 3, que tinha de importante para ser falado aí, eu já falei. São esse, claro que tem mais coisa, mas, na minha opinião, esses itens são os mais importantes que vocês devem rever, que vocês devem reler, caso vocês ainda não tenham até feito a atividade. Lembrando que, assim, como eu falei, não sei se vocês já fizeram, mas se vocês ainda forem fazer, o interessante é tentar fazer sem consulta,
tá? Tentar fazer sem consultar o material. Depois, se vocês quiserem dar uma conferida, mas o ideal é tentar fazer sem consulta para ver como que vocês estão aí. Beleza, gente? Então, ó, capítulo 3, tranquilo. Vou passar para o capítulo 4. Ninguém quer fazer nenhuma observação sobre o 3, não, né? Muito bem. Então, capítulo 4 falava justamente, aí a gente sai dessa parte aí, de identificação, né, de povos, de identificação aí das nações por sua cultura, e entra na parte que diferencia os países uns dos outros com base nas suas características sociais e econômicas. Lembra, o capítulo 4 fala disso, das desigualdades que existem entre os povos, entre os países. E, assim, nós vivemos em um mundo, né, que ele é muito, muito desigual. O que a gente tem? A gente tem países onde as populações, onde os povos têm um padrão de vida muito elevado, tá? Estão com um padrão de vida aí acima da média, pessoas que vivem muito bem, e ao mesmo tempo você tem pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, que seria isso. São pessoas que mal conseguem se alimentar. Então nós temos essas disparidades aí no mundo. E o que gera isso? O que gera a desigualdade? A desigualdade ela é gerada por fatores econômicos. No caso aí, você tem países que têm economias muito fortes. O que seria uma economia muito forte? Seria aquela economia diversificada, são países que têm uma atividade industrial bastante significativa, indústria de alta tecnologia, produzem tanto para o consumo interno quanto para o consumo externo. Esses países conseguem estar gerando, né, muitas oportunidades de trabalho, muitas vagas, muitos postos de trabalho, conseguem pagar salários justos, aqueles salários onde as pessoas vão conseguir ter acesso àquilo que é necessário para que elas vivam dignamente, uma alimentação de qualidade, saúde, a questão também de uma moradia digna. A gente vê aí como que nós temos problemas aí no mundo, problemas de saúde que estão muito relacionados ao ambiente onde as pessoas vivem, em locais onde as moradias são muito precárias, onde falta saneamento básico, e isso tudo os países mais ricos possuem e conseguem dar à população. E essa desigualdade é óbvio, é evidente que ela só aumenta, porque você hoje já tem países que são ricos, já estão num patamar bem superior. E esses pobres, que já estão muito atrás, não conseguem acompanhar o desenvolvimento desses que já estão mais à frente. E a única maneira disso acontecer seria receber investimento de outros países, dos países ricos mesmo. Só que esses países são muito pobres e às vezes possuem alguns problemas políticos, problemas de conflitos religiosos, isso acaba atrapalhando o investimento. Você é empresário, você é rico, você quer expandir, colocar suas empresas em outros países. É óbvio, evidente que você vai querer colocar o seu investimento naquele país que é mais seguro, naquele país que não tenha problema, isso é óbvio, evidente. Só que isso aí acaba sendo uma situação muito complicada, porque esse tipo de pensamento acaba fazendo com que aquele país ou aqueles países que precisem de investimento nunca consigam. Então, o que deveria haver, para tentar diminuir um pouco essa desigualdade, é que esses países que são mais ricos, que eles se unissem, tentando criar recursos, maneiras, para que esses países mais pobres fossem atendidos. E isso, de certa forma, até já acontece. Acontece, mas são ajudas que são enviadas para países mais pobres, mas são aquelas ajudas emergenciais. Não são ajudas que fazem com que haja um desenvolvimento, que se crie uma base. Porque você tem um país que está precisando lá, está passando por algum tipo de problema lá, vamos supor, a gente está tendo uma pandemia aí mundial, mas nós, pega o continente africano, a África vira e mexe tem problemas lá com localizados, né, são epidemias,
E aí você leva remédio, leva médico, aí depois traz tudo de volta. Isso aí acaba não ajudando. O que seria importante para evitar isso era realmente mexer na infraestrutura desses países, criar um sistema de saneamento básico, fazer algo que se consolidasse, que se evitasse que problemas futuros tornassem a acontecer. Só que, infelizmente, isso não acontece. Eu falei aqui da parte de saneamento básico, mas isso em relação à questão de emprego também, moradia, tudo isso. Então, nós temos uma desigualdade enorme, muito grande, e em relação às questões aí entre os países, questões sociais, questões econômicas. E aí, o que nós temos? Diante disso, diante das desigualdades, nós temos a classificação dos países. Os países são classificados de acordo com as suas características sociais e as suas características econômicas. Então, o que você tem? Você tem países desenvolvidos, que são os países ricos, e você tem os países subdesenvolvidos, que são os países pobres. E nesse meio do caminho aí também, ainda tem um grupo que nem todos os estudiosos gostam de usar essa caracterização, mas se usa, seriam os países em desenvolvimento. Não tem, eu já falei com vocês aqui, não tem aquele grupo, não sei se vocês lembram aí, os BRICS, o grupo de países emergentes aí no qual o Brasil faz parte, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esses aí são países emergentes, só relembrando, são países que estão assim há algum tempo já, bota tempo nisso, com certo desenvolvimento econômico, mas assim ainda possuem muitos problemas sociais. No caso, a economia até cresce, mas esse crescimento econômico não consegue ainda atender às necessidades da população. Então, mas você tem esse grupo que tá no meio do caminho, não é nem um país desenvolvido, rico, plenamente, mas também não é aquele país que está numa situação tão complicada. Tá? E isso aí, como que eu classifico isso? O que é um país desenvolvido? Simples. O desenvolvido é um país que tem uma economia forte e a população tem condições sociais favoráveis, ou seja, boas condições sociais, tem acesso à educação, saúde de qualidade, moradia, ou seja, aquilo que eu tinha falado anteriormente. A economia do país vai bem, a população, claro, mas essa pergunta sempre é feita e ninguém me fez aqui. Professor, mas no país desenvolvido tem pessoas pobres? Claro que tem. E, às vezes na cabeça de uma pessoa, de um aluno, no país desenvolvido todo mundo é rico. É óbvio, evidente que não. Tá? Mas no país desenvolvido, o pobre, ele tem uma condição de vida que faz com que ele tenha acesso, por exemplo, a uma faculdade. No país desenvolvido, o filho da pessoa pobre consegue fazer uma boa entrar numa boa faculdade, ter acesso ao ensino superior, por exemplo, só para vocês entenderem. Não que aqui no Brasil o filho do pobre não consiga, só que ele vai ter que lutar muito mais para conseguir conquistar uma vaga numa universidade, seja público ou particular. E isso é mais facilitado nos países desenvolvidos. Só para vocês entenderem a diferença que existe. Então, isso é o país desenvolvido. No país subdesenvolvido, você pensa no contrário. No país subdesenvolvido, você tem uma economia que não é boa, é uma economia fraca, e automaticamente, essa economia sendo fraca, o que acontece? Você vai ter as pessoas com a falta de acesso àquilo que é importante para que elas tenham uma vida digna. São pessoas que não vão ter acesso a uma educação de qualidade, são pessoas que não vão ter acesso a uma saúde de qualidade, vai faltar emprego, vai faltar moradia. Então, isso tudo acaba caracterizando um país subdesenvolvido, um país pobre. Outras coisas também, itens importantes, né, no caso aí, quando você vai separar um país desenvolvido do subdesenvolvido, você analisa o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Nos países ricos, as pessoas vivem mais, a expectativa de vida é maior. Nos países pobres, a expectativa de vida é menor. Por que isso? Uma série de fatores. Como eu falei, quem vive no país desenvolvido, por ter acesso, por exemplo, a uma saúde de melhor qualidade, vai ter acesso a tratamentos, medicamentos. E pessoas que vivem em países pobres não terão acesso a tratamentos, medicamentos. Então, isso tudo acaba fazendo com que o IDH de um país desenvolvido seja mais elevado do que de um país subdesenvolvido.
E, claro, professor, e a galera que está no meio do caminho, que o senhor tinha falado anteriormente, essa turma aí dos BRICS, por exemplo, essa galera aí tem uma economia, professor, mas é uma economia muito forte? Não. Tirando a China no meio dessa turma aí dos BRICS, os outros países têm economias que até crescem, mas em vários anos aí fica estagnado, tem crescimento negativo. Mas pelo menos são economias que se movimentam mais para cima do que para baixo. Por isso que esses países são colocados como países emergentes. Mas todos esses países emergentes, eles têm uma característica em comum. São países que têm problemas sociais severos. É o caso do Brasil. O Brasil, a gente, infelizmente, ainda tem uma população que não tem acesso a uma educação de qualidade. Nós temos uma população que não tem acesso a uma saúde de qualidade. Nós temos uma população que não tem acesso a moradia, não tem acesso a saneamento básico. Aqui em São Gonçalo mesmo, vocês moram, a maioria de vocês deve morar em São Gonçalo, e você sabe que se você vai andar por São Gonçalo, você vai encontrar ruas aí que ainda não são pavimentadas, ou asfaltadas, cimentadas, que o esgoto corre a céu aberto. Então, isso tudo aí acaba impactando na qualidade de vida das pessoas. Que é uma particularidade, não é uma particularidade só aqui do Brasil. Se você for para a Índia, você vai encontrar isso. Se você for para a Rússia, você vai encontrar. Se você for para a China, você vai encontrar na África do Sul. Então, isso tudo acaba impactando na qualidade de vida das pessoas. Beleza, pessoal? Adianta alguma dúvida em relação a essa questão dos países desenvolvidos, subdesenvolvidos? Estou praticamente finalizando aqui. Falta só mais um item para finalizar essa revisãozinha aí. Tá tudo tranquilo, professor. Tá, pô, que bom, graças a Deus. Ainda bem que alguém se manifestou. Se tá tranquilo, tá ótimo. Tá ótimo, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Só para concluir essa nossa revisão, essa nossa recapitulação aí, a gente acabou de corrigir, né, o último exercício, falava muito dessa questão do capitalismo, das características do capitalismo e do socialismo. Nós fizemos 2 exercícios, acabamos de corrigir. E só, como a gente acabou de corrigir, não tem muito o que estar falando, não. Capitalismo, as características gerais do capitalismo são aquelas que a gente já tinha visto até anteriormente. No capitalismo, você vai ter a predominância de empresas privadas, do capital privado, você vai ter diferenças de classe, ou seja, você vai ter pessoas que vão estar na sociedade diferenciadas pela sua classe social, pela sua classe econômica. Você também vai encontrar aí a livre concorrência entre as empresas. Nos países capitalistas, vocês têm a troca comercial e investimento muito acentuado, né, em suas economias, e normalmente nos países capitalistas você tem assim a questão política girando em torno da participação da população. A população participa mais das questões políticas, claro que tem exceções, mas participa mais das questões políticas dos países. Já nos países socialistas, você vive a situação contrária. Você tem lá uma sociedade que não tem muita participação nas questões políticas nos países. São muitas vezes, nos países socialistas, você tem os governos marcados por ditaduras, são governos ditatoriais. Vou pegar 2 exemplos aí de países socialistas que nós temos no mundo. Nós temos Cuba, que é uma ditadura até os dias de hoje. Tem gente que defende, fala, mas o país socialmente muito bom. Primeiro que o país socialmente não é muito bom. Existem alguns dados sociais lá interessantes, mas a gente nem sabe, na verdade, como é que está agora. Como o país é muito fechado, você não tem acesso a todas as informações que chegam a gente aí. Quer dizer, as informações que chegam a nós, ao mundo, são informações que eles querem. Veículos de comunicação internacional têm pouco acesso ao que acontece lá dentro. A Coreia do Norte, caso clássico, país extremamente fechado, socialista. Quem conseguiu sair de lá diz que a situação é complicadíssima, a população não tem direito de reclamar de nada. Então, e
Tem a China também, só que a China não gosta de colocar nesse mesmo, né, nesse mesmo balaio, né, junto, porque a China tem uma economia com características capitalistas, mas politicamente o país é socialista. Então, assim, a China é um caso à parte. Mas quando nós formos estudar China separadamente, a gente ainda vai falar mais disso daí. Tá? E, claro, a ideia de socialismo é que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, que haja igualdade de classe. Só que isso não acontece, nunca aconteceu em nenhum sistema socialista. Tá? Então, e outra característica importante do socialismo seria que, diferenciando, né, capitalismo e socialismo, no capitalismo você tem lá a economia baseada em empresas privadas e no socialismo você tem lá o Estado controlando as empresas, seria a economia planificada, tá? E agora sim, agora para finalizar mesmo, finalizar de vez essa revisão aí, que eu já estou falando há quase uma hora, com relação a essa questão de capitalismo e socialismo, você tem, durante um período que a gente ficou conhecido como Guerra Fria, nós tivemos aí o mundo bipolar. O que era o mundo bipolar? Que fique bem claro, não existe mais. Durante a Guerra Fria, o mundo era dividido em dois blocos. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado pela União Soviética. Então, assim, a Guerra Fria rolou do final da Segunda Guerra Mundial, né, até o início da década de 1990. Quando a Guerra Fria acaba, esse mundo bipolar deixa de existir. Por quê? Porque o socialismo ele vai perder muita força, principalmente porque a principal referência do socialismo no mundo deixa de existir, que é a União Soviética, e o capitalismo acaba se tornando o sistema político-econômico que vai predominar no mundo. Hoje, a maioria esmagadora de países no mundo são capitalistas. Tá? Então, esse mundo bipolar deixa de existir e hoje nós temos o chamado mundo multipolar. O que seria esse mundo multipolar? Seria um mundo onde os países, a maioria dos países hoje, trocam, se relacionam economicamente, culturalmente, politicamente. Quando rolava a Guerra Fria, era o seguinte, socialista só se relacionava com socialista e capitalista só se relaciona a capitalista. Então, havia um bloqueio, não havia uma integração como há nos dias de hoje. Então, hoje, claro que não há uma integração totalmente plena, mas é muito maior. Hoje, o que faz com que os países tenham essa integração maior também foram os avanços que ocorreram nos sistemas de comunicação. Hoje em dia, há uma facilidade muito grande de você, aqui no continente americano, estar se comunicando com pessoas na Ásia, na África, e isso pessoas comuns. Imaginem grandes empresas. Hoje em dia, os negócios são fechados de forma muito rápida. Você não precisa... o cara quer fechar um negócio hoje, ele não precisa estar viajando para o país, para outra empresa, outro governo para fechar um negócio. Faz por videoconferência. Então, a tecnologia favoreceu muito isso. Então, o mundo multipolar é um mundo onde há uma integração entre as nações. Não existe mais, claro que ainda existem barreiras que dificultem essa integração plena, mas hoje há uma integração muito maior, é óbvio, evidente, do que acontecia durante o período da Guerra Fria no mundo bipolar. Tá? Então, só lembrando que o mundo bipolar era aquele mundo da Guerra Fria, quando nós tínhamos o capitalismo de um lado e o socialismo de hoje. E hoje, como nós temos o capitalismo predominando no mundo como sistema político e econômico, nós temos um mundo aí multipolar. Caraca, falei muito, hein? Jesus amado. Alguma dúvida, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Eu vou entender, professor, eu vou entender. Pode ir, mas eu já fui, não tem mais para onde ir, não. Já falei tudo que tinha que falar. Alguém quer se colocar, gente? Só o Marcelo ali falou que eu posso ir, mas eu encerrei o que eu tinha para falar. Eu já falei, tentei assim, ser o mais objetivo aqui possível. Tá? Separei aqueles pontos que, na minha opinião,
eram os mais importantes, e é isso, pessoal. Tá tranquilo, então? Tá, pô. Beleza, então, olha só, gente, eu vou fazer o seguinte, eu não sei, como eu vou mais uma vez falar, não sei se vocês já fizeram a minha atividade, que foi que ou vocês, ou o responsável de vocês pegou na escola. Se já fizeram, espero que vocês tenham ido bem, tá? E se não fizeram ainda, tentem fazer com calma, tá? Façam direitinho. O que eu falei aqui ajuda bastante, tá? E é isso. E semana que vem eu vou ver se eu faço uma atividade diferenciada com vocês. Ainda caso eu não possa entrar ainda no terceiro módulo, vou ver se eu vejo uma atividade diferenciada para vocês. Tá bom? No mais, pessoal, que vocês tenham um bom final de semana, tá? Que vocês fiquem com Deus, continuem se cuidando. Tá bom, galera? Um Valeu, abraço a professor. todo Vamos. mundo aí, hein? Fiquem com Deus. Tchau, tchau, hein?